Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vim comentar com vocês sobre um assunto que tem ganhado muita força recentemente nas redes sociais, que é o caso de abordagens policiais extremamente violentas. Um caso que ganhou grande repercussão foi o do Tyre Nichols, um homem negro que foi perseguido e agredido por policiais norte-americanos. Ele veio a óbito e por conta desse caso, diversas pessoas foram às ruas em protesto, pedindo mais segurança, pedindo medidas que impeçam esse tipo de abordagem policial. E aí as pessoas passaram a comentar novamente o caso do George Floyd, de 2020, que foi também um homem negro assassinado por policiais em uma outra abordagem extremamente violenta. Esses casos, eles não são isolados, e aqui no Brasil também a situação não é muito diferente. Todos os dias a gente é bombardeado com notícias de homens, mulheres, até mesmo crianças que são vítimas de ações policiais, e essas pessoas são, em sua grande maioria, negras. Eu estava dando uma pesquisada na internet e vi uma pesquisa publicada pela Rede de Observatório de Segurança que analisou 7 estados brasileiros, com dados de 2021, e constatou que pelo menos 5 pessoas negras foram mortas pela polícia por dia em 2021. Dessa mesma pesquisa informa que São Paulo teve uma redução da letalidade policial após a implementação de câmeras nas fardas. Hoje em dia, esses profissionais eles trabalham com uma câmera que filmam toda a operação, mas mesmo assim, quase 70% das pessoas mortas pela Polícia de São Paulo ainda são pessoas negras, que dá cerca de uma pessoa negra morta a cada 72 horas. Os casos eles são diversos, eles são chocantes, vai desde um homem portando um guarda-chuva, amigos comemorando a promoção de um deles, família voltando de chá de bebê, família comemorando, e muitas dessas pessoas não foram nem abordadas, porque o tiro ele veio primeiro. É muito triste a gente acompanhar esses casos, mas parece que vai passando batido, parece que a gente vai se acostumando com esse tipo de violência, e sempre a justificativa dada é que essas pessoas eram suspeitas, mas a única coisa que elas tinham de suspeita era a cor da pele. O vídeo de hoje é a resenha de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, esse livro publicado pela Companhia das Letras em 2020 e que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021. Aqui nós temos essa violência racial, violência na abordagem policial. A gente começa esse livro com Pedro tendo que lidar com os pertences do seu pai após o falecimento dele. Daí ele vai construir toda a memória da vida desse homem, e a gente embarca nessa viagem em que ele está sempre se referindo ao pai, sempre em segunda pessoa. É como se nós fôssemos esse pai para ele. Ele está falando como esse homem ao contar essa história para a gente. É muito interessante esse recurso narrativo que o autor usou, em que o personagem sempre fala, você fez isso por mim, nós passamos por esse momento, porque assim ele envolve muito o leitor. Na página 20 tem um trechinho que fala assim: você era uma presa fácil. Assim, com total domínio da situação, Bruno disse com muita naturalidade que não gostava de negros. Você levantou os olhos, Bruno não se intimidou e repetiu a frase: não gosto de negros. Talvez ele esperasse alguma reação sua, mas nada aconteceu. Você permaneceu imóvel. Depois Bruno se ajeitou melhor na cadeira e justificou: não gosto porque quando eu tinha um sítio em Garibaldi, um casal de negros que trabalhavam para mim como caseiros me roubou. Levaram tudo que eu tinha na minha casa. Desde então, não confio mais em negros. Até aquele momento, você nunca havia sofrido racismo assim, tão descaradamente. Não que você se lembre, mas você não se chocou, pois uma espécie de inércia tomou conta do seu corpo. Você não sabia reagir. Na época, você nem sabia muito bem o que significava ser negro. Não havia discutido nada sobre racismo, nada sobre negritude, nada sobre nada. Naquele momento, você era apenas um corpo negro, mas no fundo sabia que estava diante de um escroto. Mesmo assim, você não reagiu. E é dessa forma que o Pedro vai criar essa imagem do pai dele para que a gente entenda quem foi esse homem. Esse homem que passou por muitas situações de racismo ao longo da vida, essa é apenas uma delas, e é em um ambiente de trabalho. E o autor vai fazer um trabalho muito bacana aqui de construção de personagem, que assim, de início a gente pode até achar que são simples, mas eles não são. Com pequenos detalhes ele consegue dar vida a essas pessoas, tornando elas muito reais. Tem uma parte aqui na página 61 que fala assim:
É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Eu sempre gosto de tentar entender, né, o título dos livros, e essa parte ela traduz basicamente o que o autor quis falar, e ao longo do livro ele vai mostrando como para a sociedade não importa muito como você é, o que você faz, como você age. Em determinado momento você vai acabar sendo apenas mais uma pessoa negra e você vai receber um tratamento diferente, provavelmente muito mais violento, somente por isso. Uma coisa que eu gostei muito, que também é abordado no livro, é o sucateamento da educação. Esse homem ele trabalhou como professor e a gente tem vários momentos aqui para acompanhar como que foi essa trajetória e todas as dificuldades que ele enfrentava para conseguir ter a atenção dos alunos, para conseguir envolver eles nas aulas. Tem até um ponto em que ele leva alguns trechos do livro Crime e Castigo, porque ele percebeu que eles tinham uma certa curiosidade com esse tema, né? Eram pessoas que alguns já estavam até mesmo envolvidos em alguns grupos ali criminosos. Então ele começa a tentar envolver eles na literatura, trazendo esse tipo de personagem, e a turma adora. É um tema que ele foi bem trabalhado, que ele faz parte da personalidade desse homem, sabe? O autor ele conseguiu colocar isso como uma parte dele, que continua vivo na lembrança de cada um desses alunos que passaram por ele, que puderam admirar o seu trabalho. Eu achei isso muito bacana mesmo. E para mim, um grande destaque desse livro é a escrita do Jefferson Tenório, por ele utilizar alguns recursos, e tem até aqui na orelha que foi escrita pelo Paulo Scott, que eu também adoro, é outro autor nacional que eu também gosto muito, que ele conseguiu utilizar uma voz muito única para o narrador em primeira pessoa, que assume, né, uma dor, uma roupagem de segunda pessoa. E é muito bacana esse jogo, essa brincadeira que ele faz, em que o Pedro vai passar, né, vai atravessar essas dores ao visitar a história do pai, ao contar pra gente em segunda pessoa. Eu achei isso muito bacana mesmo. É um livro super triste e eu admiro muito o Jefferson Tenório por ter contado essa história da forma como ele contou, com a seriedade que precisava e não poupando detalhes ou fatos. Realmente fica bem envolvente, bem emocionante mesmo. Ele é um livro curtinho, né? Um livro que faz parte dessa literatura contemporânea nacional que está chamando bastante atenção. E o autor ele já tem outros 2 livros que eu quero ler. Eu tenho mais um em e-book, que é o Estela Sem Deus, e eu pretendo trazer também conteúdo sobre ele, mas eu achei que esse daqui combinava com esse momento que a gente está vivendo, né, nessa nova onda de protestos realmente acerca dos temas que são abordados aqui também. Então é um problema não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, e eu gosto porque esse livro ele vai tratar exatamente do que a gente passa aqui. Então fica a minha forte recomendação para quem ainda não leu, para quem ainda não conhece. Se você já leu, se tem alguma opinião sobre o livro e quiser compartilhar comigo, eu vou adorar, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Eu vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e eu espero te ver aqui no próximo vídeo.